Olá, minha gente, professor Nelson Sartori, estou aqui de volta com vocês. Mais um módulo do nosso curso de literatura em cima do realismo da natureza. Esse é o bloco número 5 e hoje, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar sobre A Cidade e as Serras, romance de publicação póstuma de Eça de Queiroz, né? Foi publicado depois da sua morte. Uma obra interessante em que ele vai realmente realizar um grande contraste, né? Essa obra foi publicada em 1901, no ano seguinte à morte do autor, tá? Ela foi desenvolvida a partir da ideia contida no conto Civilização, de 1892, tá? Ele é um romance bem denso, sim, porque ele tenta mostrar um contraste, basicamente, né? Ou seja, oposição entre cidade e campo, tá? Falando sobre o progresso, sobre a tecnologia, a cultura, o conhecimento, tudo aquilo que se assimila e que a cidade pode oferecer, né? Principalmente em se tratando do final do século XIX, né? Final do século XIX, a história se passa em grande parte em Paris, tá? Se passa em Paris, onde mora a personagem principal, Jacinto, tá? Jacinto. E na sua trajetória, ele constrói um discurso sobre as maravilhas e as grandes potências da cidade, em contraste com o campo, em que ele traduz uma visão animalesca, primitiva, de sobrevivência, em que a preocupação da população do campo seria apenas o quê? A de um simples animal, que é alimentação e procriação, tá? Então ele constrói toda essa relação até que a sua ideia muda, lógico, né? Ele, por uma série de eventos que nós vamos contar, ele acaba indo para as terras de seus antepassados que ficam em Portugal, na região do Tormes, tá? E lá ele redescobre a natureza, revertendo a sua opinião e modificando seu ponto de vista sobre as relações da cidade em relação ao campo, principalmente em relação ao campo, tá? É como se fosse o renascimento dessa personagem. É muito interessante, por quê? Porque Eça de Queiroz escolhe no nome de Jacinto justamente por causa dessa mitologia, desse mito do renascimento, né? Dentro das culturas gregas, Jacinto é uma planta do campo que nasce a partir de uma lenda, de um mito, em que Apolo, durante jogos, né, lança o seu disco e por acidente acaba matando o seu companheiro, né, amado. E triste ele fica com a morte acidental, que ele planta esse amigo no campo e faz nascer dali uma flor, os jacintos, tá? Então, é esse renascimento. Então, Jacinto, que é a flor do renascimento, reflete justamente esse renascimento, já que existe o quê? Várias gerações de Jacintos na nossa história, tá? São vários Jacintos que vão nascendo e que vão dando vez a outros que vão se desenvolvendo e se construindo, tá bom? E se construindo. Então é muito interessante ver esse ponto de vista de Eça de Queiroz, que estabelece essa relação de contraste entre a cidade e o campo e o renascimento da perspectiva da volta à natureza, né? É importante entender que dentro de um contexto histórico como esse, Portugal vinha passando por dificuldades, né? Havia perdido sua grande potência, né? Ele havia perdido a sua potência comercial, né? Sua potência comercial. Só um minuto. Dentro dessa potência comercial que ele perde, ele acaba tendo uma grande dificuldade, que é qual? Como sustentar o modelo português, sabe? A aristocracia portuguesa vivia da exploração comercial que ainda realizava nas colônias no sul da África.
Mas nessa época, no final do século XIX, os ingleses bloqueiam o acesso, impedindo que os portugueses trafeguem por ali sem pagar impostos para eles. Né? Foi uma coisa arbitrária. Os portugueses não têm condições de sustentar um conflito com a Inglaterra, então eles simplesmente se retraem. Isso daí gera um descontentamento muito grande no povo português, uma desilusão, uma decepção. E obriga a população portuguesa a fazer o quê? A retomar a sua cultura mais primitiva, tá? Mais agrícola, mais campesina, né? E isso daí é como funciona como se fosse uma humilhação muito grande para o povo português. E é justamente dentro dessa perspectiva, uma forma de resgatar esse renascimento de Jacinto, é o renascimento de Portugal. Tá? É como se essa de Queiroz promovesse ou propusesse o renascimento de Portugal a partir de suas riquezas naturais, explorando suas terras e não mais o comércio ou então os investimentos fora. É como se fosse uma alusão para que a aristocracia portuguesa investisse em Portugal, o que não acontece. Não acontece. Tá? Houve um movimento em que essa de Queiroz participa, até Fernando Pessoa participa desse movimento, mas não ocorre. Tá? A aristocracia portuguesa vai investir em outros países na Europa, como a França e assim por diante, que é para manter o seu status financeiro, e Portugal, né, vai se estruturando como pode. Então, é o contexto que promove esse tipo de visão, esse tipo de ponto de vista, que é bem interessante dentro da obra. Tá? Que é bem interessante. Então, a gente precisa ver como isso funciona. Aqui tem algumas das personagens importantes, vocês vão vendo ali atrás de mim, né? Algumas capas que ilustram um pouco essa percepção, né? De como eram a cidade e as serras, a saída de Paris, a chegada a Tormes e assim por diante. Nosso primeiro personagem, como já falamos, Jacinto, tá? Nasce na França, ele era filho de portugueses, tá? Mas ele nasce na França. É o quê? Um francês muito rico, tá? Que não tem dificuldades financeiras. Então ele constrói todo o seu ideal de felicidade ligado àquilo que ele pode. José Fernandes é o amigo dele, interessante que é o narrador da história. Tá? Ele quem acompanha o desenvolvimento do amigo Jacinto, narra as histórias e as mudanças pelas quais Jacinto vai passar. Tá? Nós temos aqui dois ambientes. Os amigos de Jacinto em Paris são um grupo caracterizado pela hipocrisia, porque são ricos, bons vivants, tá? Pessoas mais afortunadas, com mais dinheiro. Entre elas a Madame Dorion, que era uma amante de Jacinto, uma pessoa sem muita importância, dentro da história, dentro do contexto. De uma maneira geral, né? Era assim que ele se construía. Depois, esses amigos ali, eles caracterizam o quê? Essa realidade fútil. Tá? Junto nós vemos Madame Colombe, personagem importante, uma prostituta de luxo, né? Por quem Zé Fernandes mantém um caso amoroso, né? Só que assim, acaba perdendo todo o dinheiro, né? Se apaixona pela prostituta e ela leva todo o seu dinheiro. Por outro lado, olha o contraste, os amigos da Serra, já ao contrário da hipocrisia dos amigos da cidade, aqueles que ele vai encontrar na Serra quando ele vai para lá, já são sinceros, tá? São honestos, humildes. No começo, eles vão rejeitar um pouco Jacinto em função ao contexto que a história se constrói, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tem a ver com os miguelistas de Portugal, o desejo de usurpar o trono de Dom Pedro I, que estava no Brasil, né? O conflito ideológico, né? Que acontecia e a divisão dos conceitos ali em Portugal em função a isso. Tá? Então, em dado momento, eles confundem, eles não sentem muita simpatia por Jacinto quando ele chega ao campo, porque o associam ao miguelismo. Tá? O miguelismo é o conservadorismo ultrapassado, né? Porque Dom Pedro volta a Portugal, destitui Miguel do trono que ele havia usurpado e assume, né? Ou seja, é como se fosse a vitória do herói,
Tá? Nessa vitória, a gente vai ver depois, né, que era o conservadorismo de Dom Miguel e o liberalismo, né? Dom Pedro era defensor do liberalismo. Então, a vitória do liberalismo sobre o conservadorismo, uma demonstração também do desenvolvimento, do progresso que eles colocam ali. Tá? Joaninha, figura que Jacinto vai conhecer lá em Tormes, quando ele está no campo, porque ele se apaixona com quem se casa, tem 2 filhos. Tá? E Grilo. Grilo é o quê? É o empregado de Jacinto pela vida inteira. Sempre o acompanhou, tá? É muito esperto em suas opiniões e respeito ao seu senhor. Tá? Então, um companheiro que está sempre ali com ele. Tá? Então, são informações de destaque dentro dessa estrutura. Muito bem, vamos agora ao enredo, né, de A Cidade e a Serra. Vamos lá, vou tomar uma aguinha aqui. Então, como é que começa? Como que funciona? Aqui vocês têm o quê? Uma rápida sinopse sobre a história, tá? Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais ela aqui na minha narrativa. Então, o que a gente precisa entender, né? Uma obra escrita em 1901, como já falamos, e ela se passa o quê? Na seguinte construção. Tá? O romance todo começa com a história dos antigos senhores de Tormes, lá onde são as terras, né? Ou seja, os antepassados. Com uma figura interessante, um fato interessante que era Dom Galeão, antepassado, tá? O avô, na verdade, do nosso herói Jacinto, que um dia tá andando pela rua e escorrega numa casca de laranja e acaba sendo que é acolhido e socorrido por Dom Miguel, tá? Irmão Dom Pedro. Desse dia em diante, ele se torna simpatizante e defensor de Dom Miguel. Você se torna um miguelista. Tá aí a origem, né, que a gente vai ver depois, de associar a família de Jacinto ao miguelismo. Tá? Então, se mostra assim. Bom, como é que funciona? Nós temos 2 espaços, 2 ambientes. Um primeiro momento do livro, ele fala sobre a cidade, depois ele migra e vai falar sobre a serra. Tá? Então, o que acontece dentro desse contexto de uma maneira geral? Tá? Em 1831, Dom Pedro volta para Portugal, reivindica o trono, como eu disse para vocês, que havia sido usurpado por Dom Miguel. Tá? Ocorre uma disputa, Dom Miguel perde, tá? E Pedro acaba vencendo. Já na derrota, foi justamente por causa dessa derrota, tá, da queda de Dom Miguel, que Dom Galeão sai de Portugal e vai para Paris. Tá? Ou seja, ele não concorda, sai e vai para Paris. Tá? Eles vão morar num palacete que fica no Champs-Élysées, ou seja, Avenida dos Campos Elíseos 202. Tá? Champs-Élysées, uma das mais importantes avenidas de Paris. Tá? E ali ele vive, nos chamados Campos Elíseos. Tá? Lá nasce o filho de Dom Galeão, tá bom? Que era chamado de Cintinho, Jacinto, vulgo Cintinho. Uma criança fraca, toda doente, que ninguém acreditava que fosse vencer, viver muito tempo, mas acaba o quê? Chegando à adolescência, à fase adulta, se apaixona pela filha de um desembargador, tá? E por isso ele não quer sair de Paris. Ele falou, vou ficar aqui. Né? Não tinha, poderia voltar para Tormes, nas terras, que eram ricas, mas não volta. Tá? Fica ali, casa com ela. Né? Casa com ela, ela engravida, mas 3 meses antes, né? De nascer o filho Jacinto, ele morre. Tá fraco, morre, nasce Jacinto. O contrário do pai, Cintinho, tá? Jacinto, o filho, era o quê? Uma criança forte, inteligente e com muita sorte. Ou seja, é alguém que nasce iluminado. O moleque nasce iluminado, tá? Nunca teve doença nenhuma, ia muito bem na escola, sempre tinha boas notas, sabe? Teve uma adolescência perfeita, sem sofrimento, sem decepções amorosas, sabe? Sem os problemas normais que um adolescente tem. A vida dele era sublime, sublime. Inteligência, talento, tá? Tudo. Bons amigos que ele tinha, eram amigos leais, apesar de fúteis, todos amigos com grande lealdade, né?
E é dentro dessa ocasião, por toda essa maravilha que ele vive, que ele acredita que a vida na cidade é sublime, tá? É uma vida bem-aventurada, né? Afinal de contas, ele vive dentro do liceu, eles estudam no liceu, né? Escolas tradicionais francesas, as melhores escolas, ou seja, a melhor educação. Jacinto é apresentado para o melhor da educação europeia na França, tá? Isso daí vai criar a crença de que com boa educação, com boa orientação, com progresso, a vida tende a ser feliz, né? Vai ser ali no liceu que ele vai conhecer o amigo dele, tá? José Fernandes, que é o narrador na nossa história. Jacinto conhece José Fernandes, tá? E vai viver uma adolescência tranquila, e é justamente por causa de toda essa inteligência, essa esperteza, essa saúde, né, que José Dias vai apelidá-lo de príncipe da gran ventura. Ué, é um príncipe da sorte, né? Tem sorte, tá? Jacinto é um feliz cidadão parisiense, tá? Cosmopolita, tá? Que é influenciado justamente pelos conceitos positivistas e pelo avanço da civilização. Ele acredita na ciência e no progresso, tá? E ele vai desenvolver o que? Algumas teorias. Que a cidade é a superação da cidade em relação à vida no campo, que os homens da cidade são melhores, são mais desenvolvidos, enquanto do campo são mais primitivos. Ele acredita que somente na cidade é que você vai atingir a potência máxima do ser humano, tá? É só ali que ele conseguiria juntar o o desenvolvimento tecnológico e a erudição, tá? Fazendo com que os homens prosperassem mais do que tudo, né? Então, esse é o modo, a crença de Jacinto. Ele vive dentro de um mundo que, obviamente, acredita em duas coisas, né? Quais são elas? O lucro, mundo capital, e o gozo dos prazeres da vida, tá? Ou seja, uma vida de estoicismo, epicurismo, que é o quê? O valor da vida, tá? Ele é o representante dessa máxima felicidade na cidade, tá bom? Muito dinheiro, muita sorte, tudo isso, tá? José Fernandes e Jacinto são dois amigos, eles vivem muito bem, tá? Até o momento em que o José Fernandes, que também está morando ali, que também é de Portugal, é convocado a voltar para Portugal para cuidar das terras, já que o tio dele lá, que vive com ele, está muito velho, tá? Vejam, os dois são portugueses, tanto Jacinto como José Fernandes. Estão estudando em Paris. Têm terras e propriedades em Portugal, tá? São sustentados pela riqueza infinita produzida lá, principalmente Jacinto, tá? Mas quando o tio de José Fernandes fica doente, José Fernandes é obrigado a voltar para Paris para cuidar das terras. Ele fica 7 anos longe, tá? 7 anos longe, ali dessa região, né? Ele vai para uma aldeia na região de Douros, tá? E fica 7 anos lá. Depois de 7 anos ele volta para Paris, tá? Mas quando ele volta, a situação é diferente. Ele encontra o amigo dele lá, o príncipe da Gran Ventura, Jacinto, totalmente diferente, tá? Ou seja, magro, pálido, cheio de compromisso, cheio de afazer, tá? Mostrando não tem, parece que não tem prazer em tudo aquilo que ele defendia, tá? Não tinha prazer. A casa dele, o palácio onde Jacinto morava, é assim, repleto de elementos tecnológicos, tá? Cheio, é elevador, é água encanada, eletricidade, só que não necessariamente todos esses elementos funcionem plenamente, né? Essa que é a grande questão. A tecnologia se oferece, mas ela é absoluta? Ela falha em algum momento? Ela pode ter algumas falhas? E é isso que ele vai mostrar, tá? Dentro desse contexto, algumas coisas acontecendo. Ele tem uma biblioteca gigantesca, com mais de 30 mil volumes, tá? Ali, paredes enormes que quase você não consegue ver no cômodo das janelas por causa disso tudo, tá? Vira assim, a imagem que ele mostra é que a biblioteca é um ambiente sufocante, tá? Pela pressão do conhecimento, por tudo aquilo que acontece,
tá? Mas olha só o que acontece. Jacinto não está feliz em Paris, é isso que o amigo percebe, tá? Essa filosofia de a vida na cidade é melhor do que a vida do campo, que ali, ou melhor, aquela filosofia de que a tecnologia e o conhecimento trariam felicidade não se mostra eficiente assim, não, tá? Geral, falou assim, ele vai mostrar que aquela tecnologia chega às vezes a causar alguns transtornos, né? Ele vai colocar um monte de tecnologia na casa, mas ele vai passar uma vergonha muito grande. Ele faz um jantar para um grão-duque, tá? E o que acontece? Ah, só desgraça, né? Falou assim, ele começa a servir um monte de gente, a hora que o prato principal de peixe que vai ser servido tá no elevador, o elevador trava, eles não fornecem, né? Acabam não servindo o jantar, o prato principal no jantar por causa de uma falha tecnológica. Como se não bastasse. O cano de água quente fura, tem um vazamento e acaba inundando quase, vai, enchendo de água o palacete todo de água quente. Bom, essas coisas, essas falhas, tá? Até que num dado momento não parece abalar tanto o Jacinto, né? Apesar de tudo, ele ainda confia na tecnologia, porque é o que ele conhece. Mas é a rotina, tá? É a rotina, o dia a dia, tudo aquilo é que está faltando de trazer satisfação para ele. Ele não encontra a satisfação que ele esperava em todo aquele progresso. Ele não encontra, ele não encontra. Então, o que vai acontecer? Tá? Ah, ele está lá, vendo as coisas acontecerem, meio descontente, meio desagradado, para completar, no meio desse transtorno de tudo que está acontecendo, ah, ah, ele recebe uma carta de Tormes dizendo que a igrejinha onde guardavam os ossos de seus antepassados com um vento lá e uma tempestade ruiu. E ele quer saber o que quer fazer, né? Fala, os empregados de lá, ele tem contato mesmo nunca tendo ido. Então ele fala assim, ó, reconstrua a igreja. Então se caiu e tal, falou, não pensa nisso, manda dinheiro, reconstrói a igreja. Quero tudo bonitinho. Quando eles terminam a construção da igreja, o que acontece? Precisa vir a inauguração. E ele é convidado para participar da inauguração. Então começa, o amigo Jacinto já estava vendo esse descontentamento de Jacinto, né? Zé Fernandes via o descontentamento de Jacinto e começava a falar, por que você não dá um pulo lá, vai ver como é que estão suas terras, suas coisas. E agora, com a inauguração da igreja, surge a oportunidade. Ele falava, ah, por que não? Vamos, né? Então ele fica todo entusiasmado em ir lá conhecer, né? Seguir essas ideias ali. Tá? Então, enquanto Jacinto começa a elaboração de sua viagem, o Zé Fernandes conhece a Madame Colombet, a prostituta de luxo, né? Se envolve com ela e começa a ter um romance apaixonado a ponto de gastar quase todo o dinheiro com ela, né? Assim, caiu nas garras dela e acaba perdendo quase todo o dinheiro. Tá? Então, o que acontece? Tá perdido mesmo, o Jacinto fala assim, ah, então vamos, né? Eles combinam os dois irem para Portugal juntos, né? Preparam, pegam todas as caixas com elementos de tecnologia que eles tinham, a qualidade de vida, e Jacinto pretendia passar um tempo lá em Tormes, então ele manda essas caixas repletas de coisas com tecnologia para ele poder construir lá no solário da família um ambiente tão moderno e aconchegante quanto ele tinha em Paris, tá? Ele combina com um amigo e os dois partem. Depois de alguns meses, são meses preparando, mandando as coisas, eles partem. Tá? Ele manda reformar a casa, manda colocar tudo aquilo para ele poder ser recebido. Então, depois de alguns meses, eles partem e vão para lá. O que acontece? Outra tempestade danada, eles acabam sendo obrigados a mudar de trem que estavam indo para Paris. E nisso, extraviam-se as malas deles, né? E o próprio empregado que acompanhava o Jacinto o tempo inteiro, né? Acaba se perdendo também. Bom, eles chegam
a, a- eles chegam a Tormes, né? E aí vem uma surpresa ainda pior, né? Qual que é? Descobre que a reforma não havia sido construída e que as caixas não haviam chegado, tá? Aquilo lá já torna tudo para ele muito complicado, né? Tava incomodado. Ele, quando chega lá, nem tem. Ele pensava que as pessoas iam recebê-lo ali na estação de trem, não tem ninguém para receber. Ele acaba tendo que pegar um burro emprestado para poder ir até Tormes ali da estação. Chega lá, a casa não está arrumada, as coisas não chegaram, a mala extraviou, ele fica bravo, acaba dormindo assim numa hospedagem, né, de antemão, e fica muito frustrado com tudo isso, muito frustrado. Né? Falou, mas uma coisa vai acontecer de diferente dentro disso. A desilusão com o ambiente, ela é recomposta por um contato que ele tem. Ele vai passar a noite numa casa de pessoas humildes, né? E ali é oferecido para ele um jantar simples, simples, sabe? Um prato simples com um frango que foi feito ali. E ele fica encantado com o prazer, o sabor, prato extremamente saboroso. E ele se encanta com aquilo, né? Ele se encanta com aquilo. O amigo Zé Fernandes parte, porque as coisas não estão ali, né? Ele vai com o Jacinto até Tormes, vendo ali que as coisas não chegaram, ele parte para suas terras, né? E depois manda uma muda de roupa, né? No meio do caminho manda uma muda de roupa para o Jacinto, já que ele não tinha nem roupa a vestir, já que as malas tinham se extraviado, tudo normal, tá? O Zé Fernandes volta lá para a rotina dele nas terras, onde ele estava cuidando das terras do pai, e pensa que Jacinto também havia voltado, tá? Por causa do descontentamento, ele vai para as serras e ele pensa que Jacinto vai voltar para Lisboa e de lá retornar, mas não. Depois daquele jantar, aquilo cria uma expectativa maior e o Jacinto decide ficar. E conforme ele vai ficando, ele vai o quê? Começando a se encantar pela região. Né? Ele começa a se encantar pela região. Ele um dia encontra um menino pobre que o leva até a sua casa. Quando ele chega lá e ele vê a miséria, tá, em que vivem todos, ele fica o quê? Fica transtornado. Ele fala assim: não acredito que é assim. Então ele fala assim: eu vou melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então o que ele passa a fazer? Né? Tem o capataz dele ali, né? Que vive, que é o que administra tudo. Ele pega e fala assim: olha, eu quero o seguinte, eu quero modernização, quero montar aqui uma queijaria suíça, escola, isso e aquilo, quero transformar, trazer progresso para a região. Aí o empregado dele pega e fala assim: olha, vai devagar, né? Vai devagar. Falou, por quê? Porque quando ele chegou ostentando tudo isso, a riqueza, os empregados ali das terras acabam ficando assim meio distantes, meio ressabiados. Por quê? Porque dentro da tradição do que eles conheciam, o avô, Dom Galeão, que era miguelista, havia partido, tá, dali por ser miguelista. E eles acreditavam que Jacinto fosse também uma espécie de miguelista conservador, e eles tinham uma restrição muito grande. É lógico que quando eles veem a predisposição de Jacinto em melhorar todas as condições, eles começam a ver Jacinto como um grande salvador. E a visão que os empregados têm de Jacinto muda, ele faz novas amizades ali dentro, tá? Faz novas amizades. E mesmo assim, nesse afã de progresso, o capataz chega e fala assim: olha, aqui é diferente. Não tenta transformar isso que você está vendo de onde você veio. Aqui você pode melhorar, mas só que assim, menos, tá? Menos. Tenha mais contato com a natureza, viva melhor essa situação, aceita melhor a realidade aqui com a Serra. Então, isso é interessante por quê? Porque aqui entra uma outra passagem importante. Quando ele se harmoniza com as suas terras e com o seu povo, fazendo benfeitorias, renasce ali aquela teoria do sebastianismo. O que é o sebastianismo? É
a ideia do grande salvador de Portugal, Dom Sebastião, o rei de Portugal, o rei guerreiro, que desaparece num combate nos mares de Alcácer-Quibir, como se fosse o quê? Uma retirada heróica do seu grande senhor, mas que estaria sempre olhando por Portugal, e o dia em que Portugal precisasse, ele, o herói, voltaria para resgatar. A honra e a glória do povo português são as crenças desenvolvidas nessa história para tentar o quê? Motivar o povo português todos a se encantarem novamente com as terras portuguesas, já que eles estão o quê? Decepcionados porque perderam o acesso aquela riqueza do passado que eles tinham com as grandes navegações, não é não? Então, o que acontece? Nasce ali essa ideia positiva sobre ele, né? Veja, os afãs de Jacinto são controlados pelo capataz, mas mesmo assim um sentimento bastante grande acaba acontecendo ali, né? Sentimento bastante grande. O que acontece? Zé Fernandes volta lá, né? Voltou para rever o amigo, né? Volta para rever o amigo e fica impressionado com as mudanças que ele viu, né? Olha como ele está bem, como tudo está acontecendo, que bacana. Ele até o que promove um jantar, tá? Promove um jantar na recepção de José Fernandes e José Fernandes tem um projeto de apresentar a sua prima para Jacinto, né? Que é uma moça ali de Tormes mesmo, né? Que mora por ali, que ele conhece, falou assim, vou apresentar minha prima que mora aqui para ele. O jantar não dá certo, as pessoas acabam não indo nem a prima, mas depois ele leva o Jacinto, José Fernandes leva o Jacinto até a casa da moça, tá? Da prima, a tal de Joaninha, né? O que acontece? Jacinto se apaixona, acaba se casando com a moça, tá? E tendo 2 filhos, um menino e uma menina, tá bom? O tempo vai passando, você vai vendo que a civilização vai chegando um pouquinho a Tormes, mais branda, tá? mais tranquila. E aí sim, né, que termina o quê? Com a reorganização dos conceitos de Jacinto sobre o campo, em que agora ele muda de opinião. Ele fala assim, olha, a civilização, a Europa, seus progressos podem ser cativantes, sabe? Mas a pureza do nosso país, a beleza das nossas terras, a riqueza, o nosso povo merece atenção, né? Então ele mostra a grande satisfação de ter deixado a cidade e de ter ido para as serras e lá encontrado um verdadeiro ambiente de felicidade. Só que lembre-se que essa é uma obra que tem um propósito, que é o quê? Enaltecer a realidade portuguesa para que o povo volte a despertar aquele amor próprio pelas terras portuguesas como houve no passado, né? Ela é uma obra de tese temática, tá bom? É isso aí, minha gente. Um forte abraço a vocês, bom estudo e até o nosso próximo encontro.